Olá, bom dia. Hoje a gente vai estar falando a respeito da hepatite E, né, que é uma doença aguda, né, e graças a Deus ele é de curso benigno, e a gente vai estar falando quais são os principais sinais e sintomas e como fazer essa prevenção. Então, a hepatite E é uma doença infecciosa aguda, né, causada pelo vírus da hepatite E, que produz inflamação e necrose do fígado. A transmissão ela acontece através do vírus, né, fecal-oral, e também através da ingestão de água, principalmente de água, né, e alimentos contaminados. Quer dizer, alimentos que muitas vezes você vai ingerir cru e não tem uma boa higienização. A transmissão direta de uma pessoa para outra ela é rara. Uma pessoa infectada com o vírus pode ou não desenvolver a doença, né? Ela pode se tornar uma doença crônica e a pessoa não ter nenhum sinal nem sintoma. A infecção ela confere imunidade permanente contra a doença. Então, após você ter sido infectada, né, você vai ficar imune a ela. Ela ocorre mais comumente em países onde a infraestrutura de saneamento básico é deficiente e ainda não existe vacina disponível. Então, o que acontece? Principalmente naquelas regiões onde não tem saneamento básico correto, né, onde muitas vezes tem água parada, rede de esgoto que não tem nenhum tipo de tratamento, e até muitas vezes a falta de uma água tratada, né, pode também estar dificultando. Então tá aí, né? Então a hepatite ela é toda e qualquer inflamação do fígado que pode resultar desde uma simples alteração laboratorial, né, o portador crônico que descobre por acaso a sua sorologia positiva para hepatite, né, até as doenças fulminantes e fatal, que mais frequentemente nas formas agudas. Então, muitas vezes tem pessoas que ficam anos e anos sem saber que é portador da hepatite, porque são chamadas pessoas idiopáticas, né? Não apresentam sinal e sintoma, e aí muitas vezes quando a doença aparece, né, ela já está cronificada, acarretando vários problemas, né, nos nossos órgãos, principalmente o fígado. Então, ela é de ocorrência rara no Brasil, a hepatite E, né? E ela é comum na Ásia e África, e é uma doença infecciosa viral causada por esse vírus do VHE. Porém, os mais frequentes são que a pessoa apresenta, né, os principais sinais e sintomas é cansaço, tontura, enjoo e vômitos, né, com presença de febre também, dor abdominal e uma presença de pele, olhos amarelados, uma urina escura e fezes claras. Esses sinais costumam aparecer de 15 a 60 dias após a infecção. Então, não são todos esses sinais e sintomas que pode ser que a pessoa esteja infectada pela hepatite. O mais importante, né, é procurar um posto de saúde, ser examinado, fazer os exames corretos para detectar se realmente, né, a infecção que a pessoa apresenta naquele momento possa ser hepatite. Né? Não é só... então, se ela não tem, normalmente, esse cansaço, não tem tontura, de repente começa a aparecer esses sinais e sintomas, é importante que se faça, né, um diagnóstico o mais rápido possível. No Brasil, não existe relato de epidemias causadas pelo vírus da hepatite E, mas os dados disponíveis eles são escassos e incompletos, embora demonstrem, né, a ocorrência da infecção. Então, essa infecção ela foi detectada em vários estados brasileiros, né, e na Bahia, em 1993, foi constatado em 701 pessoas, né, que detectou-se a reatividade para o vírus da hepatite E. E em 2% de pessoas que são doadores de sangue. E 25% portadores da hepatite A. E 11,5% dos pacientes com hepatite B, né, a gente teve 0% de hepatite aguda C e 26% dos pacientes com hepatite aguda não A, não B, não C e não E. Já no Mato Grosso e São Paulo, essa reatividade para o vírus da hepatite E foi de 3,3%, entre 3,3% e 4,9% respectivamente. Mas em 1996, no Rio de Janeiro, a ocorrência da infecção pelo vírus da hepatite E, ela foi demonstrada em 7,1%, né, num número aí de 238 pessoas. E que a maioria era pessoas jovens, né, 16 a 17 anos, que maiores de 12 anos. Então, assim, no estudo não se especificou, né, o porquê somente nessa faixa etária.
A doença, ela pode ser fulminante e a taxa de mortalidade ela oscila entre 0,60% a 4%. E os casos ocorridos durante a gravidez são os casos mais graves, né? Podendo aí atingir taxa de mortalidade na ordem de 20% se o vírus for contraído durante o terceiro trimestre, né? Que é a fase mais difícil e que se a mãe tiver contato com esse vírus, né, esse bebê pode ter problemas. Mas existe também registro de partos prematuros com taxa de mortalidade infantil que atinge os 33%. Nas crianças, essa co-infecção com o vírus A e E, ela pode resultar numa doença grave, incluindo aí a falência hepática aguda, que muitas vezes acontece, né, nessa faixa de idade. A principal característica histopatológica da doença, né, causada pelo VHE, ela é uma agressão que vai aparecer nos canículos, né, gerando aí colestase mais intensa que aquela habitualmente observada nas hepatites virais causadas por outros agentes hepatotrópicos. E aí pode-se encontrar degeneração gordurosa de hepatócitos, sofrimento celular e necrose de células isoladas. A transmissão do vírus, ela ocorre principalmente através da ingestão de água contaminada, o que pode detectar a ocorrência de casos isolados e epidemias. Essas epidemias, em geral, elas acometem mais adolescentes e adultos jovens, aí na faixa etária, né, entre 15 e 40 anos. O ser humano, ele parece ser o hospedeiro natural do vírus da hepatite E, embora haja possibilidade de um reservatório animal. O vírus já foi isolado em porcos e ratos e seja possível aí a infecção experimental de macacos. Então, a transmissão entre as pessoas que residem no mesmo domicílio, ela é incomum. Esse período de transmissibilidade ainda não está bem definido, mas sabe-se que 30 dias após uma pessoa ser infectada, desenvolvendo ou não as manifestações da doença, o vírus passa a ser eliminado nas fezes e por cerca de 2 semanas. Aí nesse caso, né, onde não tem um bom saneamento básico, provavelmente as pessoas que tiver contato com as fezes e urina eliminada por essa pessoa, ela vai estar adquirindo a doença. Alguns especialistas referem que a possibilidade de existir transmissão entre animais e homem, já que vários macacos, porcos, vacas e ovelhas, cabra e roedores são suscetíveis à infecção com o vírus da hepatite E. Então, isso significa que isso pode ocorrer, mas que em casos raros. Então, uma leitura das estatísticas indica que a doença ela tem uma maior taxa de incidência entre os adultos entre 15 e 40 anos, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a baixa taxa registrada entre as crianças pode e deve-se ao fato da hepatite E normalmente não provocar qualquer sintomas nos mais novos. Então, quando você não tem sintoma visível, às vezes fica difícil de detectar que aquele adolescente ou aquela criança possa ser portador da hepatite E, a não ser, né, que faça exame específico, né, de uma sorologia. Falando do período de incubação, ela é uma doença que ela oscila entre 15 a 64 dias, né, isso falando aí de 3 a 8 semanas, né, em 40 dias em média, que ocorre a transmissão do vírus, né, e na segunda metade do período de incubação, até 7 dias após o início da icterícia. Então, quando a pessoa apresenta, né, aquela pele bem amarelada e que você verifica que na mucosa ocular também ela é bem presente, né, significa que essa pessoa está com uma deficiência, né, das nossas relacionada ao fígado, então precisa se fazer um exame para detectar qual que é o problema que está ocorrendo com o paciente. Porque o vírus da hepatite E é mais comum em locais com climas quentes do que os temperados. E devido à sua forma de propagação, o maior de infecção encontra-se nos países em desenvolvimento, com sistema de saneamento básico precário. Então, vocês observam que a gente está sempre falando, né, mencionando
a questão do saneamento básico, a questão da boa higienização dos alimentos para o consumo humano, né? Fazer uma boa higienização, lavar com água, de preferência que seja enxaguado com uma água com hipoclorito a 2%, e que quando não tenhamos aí uma água tratada, que ela seja, né, fervido para ser consumida. Ainda falando do período de incubação, esse vírus ele é excretado nas fezes durante a semana que precede a manifestação clínica da doença, diminuindo significativamente sua eliminação fecal após a primeira semana que segue a icterícia. Então, os conhecimentos adquiridos nas grandes epidemias africanas e asiáticas revelaram que cerca de 20% das mulheres grávidas infectadas desenvolvem aí uma forma grave da doença, principalmente a gestante que se encontra no terceiro trimestre de gestação, que é o período, né, mais complicado. Os sintomas típicos entre os jovens e os adultos entre 15 e 40 anos são a icterícia, que pode manter-se durante várias semanas, né, a falta de apetite, pode apresentar náuseas, né, pode apresentar vômitos, febre, dores abdominais, aumento do volume do fígado e mal-estar geral. E as crianças geralmente não apresentam quaisquer sintoma. Então isso aí é o que é muitas vezes o complicador para diagnosticar nessa fase etária da criança, né? Nessa fase de idade, né? Talvez o diagnóstico ele é um pouco mais complicado. Às vezes a criança está ali apresentando dor abdominal e pela anamnese, né? Às vezes é uma hipótese diagnóstica de poder ser qualquer outro problema e que não pensa muitas vezes que pode ser uma hepatite aí adquirida pela ingestão de alimentos, né, mal higienizados. O diagnóstico da hepatite E, né, ele é realizado por exame de sangue, no qual se procura o anticorpo anti-HIV, né? Na maioria dos casos, a doença não requer tratamento, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas, recomendando repouso, dieta pobre em gorduras, porque a gordura ele vai prejudicar, né, as nossas enzimas do nosso fígado quando você come uma comida muito gordurosa. E às vezes a internação ela é indicada em pacientes com quadro clínico mais grave, principalmente mulheres grávidas. E também aquelas pessoas que têm muito episódio de vômitos, né, pode levar à desidratação, sendo necessária aí uma reposição volêmica, né, endovenosa. Esse diagnóstico, o diagnóstico sorológico dessa infecção, né, se faz através da determinação do marcador, que a gente tem aí o IgG e o IgM. No caso do anticorpo do IgM, ele encontra-se presente apenas na fase aguda da doença, constituindo-se no exame sorológico de escolha para o diagnóstico de hepatite E. Então, ele é muito mais preciso no IgM do que no IgG. Já o VHE do RNA ele pode ser detectado no soro ou nas fezes dos pacientes. Então, quais são os riscos, né, que essa infecção pode levar ao ser humano? Bom, a infecção por ingestão de alimentos contaminados, mesmo os frutos do mar crus ou mal cozidos, parece pouco comum. Mas existe registro de epidemias na Índia, Paquistão, Rússia, China, África Central, Nordeste da África, Peru e México, e áreas onde o vírus chega a ser responsável aí de 20 a 30% das hepatites virais agudas. No entanto, a infecção pelo vírus da hepatite E ela é mais comum em países em desenvolvimento, onde a infraestrutura de saneamento básico é inadequada ou inexistente. E essas epidemias elas estão relacionadas à contaminação da água e ocorrem mais comumente após inundações. Então, em épocas chuvosas, né, onde muitas vezes não se tem um tratamento devido dessa água, né, ela pode contaminar o solo e aí, nesse caso, levando à contaminação das pessoas. Já na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, menos de 2% da população tem evidência sorológica de infecção pelo vírus E. E nesses lugares, os casos de hepatite E são esporádicos e, em geral, ocorrem em viajantes que retornaram de áreas endêmicas. E quais são as principais medidas de proteção individual, né, relacionadas à hepatite E? Ela pode ser evitada através das medidas de proteção contra doenças transmitidas por água e alimentos,
né? No caso aí, se não tem uma água tratada, ferver essa água ou filtrar essa água, né? E ter uma boa higienização desses alimentos, principalmente quando consumidos crus, e que essas medidas também ela inclui aí a utilização de água clorada, né? Que eu acabei de dizer, ou fervida, e o consumo de alimentos cozidos e preparados na hora do consumo. Deve-se lavar cuidadosamente as mãos, né, com água e sabão antes de qualquer refeição ou manipulação de alimentos. O consumo de bebidas, de bebidas alcoólicas, né, e qualquer tipo de alimento adquirido com vendedores ambulantes deve ser evitado, né, principalmente aqueles alimentos frutas que você compra na rua, né, e que você não sabe como é que foi feita a higienização delas. E ainda não existe uma vacina contra a hepatite E nem estudos que comprovem, né, a eficácia do uso profilático de imunoglobulina. A infecção, como a gente já mencionou anteriormente, né, ela acontece aí em média 40 dias, né, após o contato, que a evolução da doença em geral ela é benigna, né, com icterícia, mal-estar, perca de apetite, né, essa urina escurecida, né, tem que fazer uma diferença aí dessa urina escurecida quando a pessoa tem, no caso, uma presença de sangue na urina, né, tem que estar bem consciente dessa coloração, e menos comumente, né, pode surgir aí diarreia e dor na articulação. Quer dizer, a pessoa só tem a presença dessa dor abdominal. E as grávidas, principalmente no último trimestre, né, de gestação, tem aí um maior risco de evolução para essa hepatite C fulminante e levando aí um alto índice de óbito, né, chegando aí a 20%. A confirmação do diagnóstico da hepatite E não tem importância para o tratamento da pessoa doente, porém, ela é fundamental para a diferenciação com outros tipos de hepatite. A confirmação ela é feita através dos exames serológicos, né? O método mais utilizado é o ELISA, o imunofluorescência, né? E o PCR para detectar, né, essa hepatite no RNA, no soro e nas fezes. A pesquisa de anticorpos do IgM contra o vírus da hepatite E no sangue se reativa indica infecção recente. E esses anticorpos geralmente podem ser detectados 4 semanas, né, após a exposição ao vírus. Então, a hepatite E, ela não tem um tratamento específico, né? As medidas terapêuticas, elas visam reduzir a intensidade dos sintomas. No período inicial da doença, está indicado aí repouso relativo, né? E você voltar às suas atividades gradualmente, né? A questão da bebida alcoólica, ela deve ser abolida, né? Os alimentos que podem ser ingeridos de acordo com o apetite e a aceitação da pessoa, não havendo necessidade de dieta, a não ser, né, comidas gordurosas, e a recuperação da pessoa ela é completa e o vírus é totalmente eliminado do organismo. E aí, no caso, não há um desenvolvimento de doença hepática crônica ou estado de portador crônico do vírus. No caso, o que pode levar a doença hepática crônica, né, hepatite B, né, que ela é bem mais complicada e já tem um tratamento diferenciado. E como nós prevenirmos dessa infecção, dessa hepatite? Bom, a melhor forma de se evitar a doença é melhorando as condições de higiene, de saneamento básico, como por exemplo, higienizar as mãos após ir ao banheiro, após a troca de fralda e antes de comer ou preparar qualquer alimento, né? Isso é imprescindível. Lavar bem com água tratada, clorada ou fervida os alimentos que são consumidos crus, né? Deixando-os de molho por no mínimo 30 minutos. Né? Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente, né, os alimentos de fundos do mar, né, que é o marisco, frutos do mar e a carne de porco. E lavar adequadamente pratos, copos e talheres e mamadeiras utilizados por pessoas que, no caso, esteja, né, infectada pelo vírus. Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo de onde há de esgoto a céu aberto, né, onde a gente não tem aí um saneamento básico adequado, né, principalmente na época
das enchentes, que as crianças gostam de ficar brincando, né? Evitar esse contato dessa água, evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios, para não comprometer o lençol da água que alimenta aquele poço, né, onde aquela água ela é distribuída para a população. Deve-se respeitar, por medida de segurança, a distância mínima, né, para a abertura desse poço, né, e os demais focos de contaminação, como chiqueiro, estábulos, valões de esgoto, galerias de infiltrações e outros. Então é super importante, né, ter dos órgãos, né, uma prévia de onde esse poço pode ser, né, perfurado, para você não ter esse tipo de contaminação, principalmente, né, as pessoas que moram em fazenda e que têm as suas criações. Caso haja algum doente com hepatite A em casa, utilizar hipoclorito de sódio a 2,5%, né, ou água sanitária para você, né, higienizar ali a sua casa, o seu banheiro, né, a sua cozinha, ralos de pia, assim por diante. No caso de creches, pré-escolares, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, né, como a desinfecção de objetos como bancadas e o chão, utilizando a hipoclorito de sódio a 2% ou a própria água sanitária, para que, né, faça uma boa higienização desse local. Para tratar a água, né, uma receita básica, basta você ferver ou colocar 2 gotas de hipoclorito de sódio em 1 litro de água, né, durante 30 minutos antes de você ingerir, e deixar o recipiente tampado para que o hipoclorito possa agir, tornando a água potável para o consumo. Então você vai colocar o hipoclorito na água, aguardar 30 minutos para que você possa consumir. E na ausência do hipoclorito de sódio, você pode preparar uma solução caseira com uma colher de sopa de água sanitária 2%, né, aquela que não é alvejante, diluída também em 1 litro de água, e aguardar, né, o tempo preciso para que a água se torne potável. Então, é só para a gente lembrar, né, quais são os tipos de hepatite que existe, né, porque existe várias causas de hepatite, sendo mais conhecidas as causas por o vírus, né, que aí é da hepatite A, hepatite B, hepatite C, D, E, F, G e o citomegalovírus. Né, então, aqui para lembrar para vocês, como a gente falou, de um órgão, né, que infelizmente é contaminado pela hepatite, é o fígado, né, onde aqui a gente mostra para vocês um vírus da hepatite C, onde a hepatite aqui já se tornou hepatite aguda, né, e lembrando que essa hepatite, 20% das pessoas curam, né, e 80% das pessoas elas cronificam, né? A doença ela pode se tornar progressiva em 40%, levando essa pessoa aí a um quadro de cirrose, e doença não progressiva, né, podendo ser de 25%, que já é um alto número, e 35% que já é, no caso aí, mais leve. Então, relembrando que o quadro clínico da grande maioria das hepatites agudas, elas são assintomáticas e não apresentam os sinais e sintomas, e os leva a sintomas incaracterísticos como a febre, mal-estar, desânimo e dores musculares. O tratamento aí, no caso, as medidas de suporte, né, o repouso até a melhoria da melhora da icterícia, né, a melhora dessa pele amarelada e dessa mucosa ocular amarelada, né? É importante, de acordo com a orientação médica, né, interromper o uso de medicamentos que possam comprometer ou sobrecarregar a função hepática, né? Evitar o uso de álcool e uma dieta hipercalórica, quer dizer, diminuir aí a quantidade de gordura. E a prevenção principal dela, né, são aí as medidas de higiene, que é imprescindível para evitar qualquer tipo de doença, não somente, né, as hepatites, principalmente aquelas que são, né, carreadas pelas nossas mãos. Então, a nossa discussão de hoje da hepatite é isso, né? Eu embasei essa nossa conversa de hoje, né, em
no manual de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, onde traz todas essas informações, né? E que a gente tem que observar, né? Diagnosticar o mais rapidamente possível, para que as pessoas não levem uma sequela mais grave relacionada a uma doença que tem uma facilidade de ser cuidada. Agradeço a todos, o meu bom dia e até a próxima.